Na última sexta-feira, o Conselho Deliberativo da Ponte Preta se reuniu no Moisés Lucarelli para tratar de alguns assuntos, como a participação da Macaca na Libra e expedientes da mesa do CA. Em relação à junção da Ponte na Liga Brasileira de Futebol, o presidente Marco Antônio Eberlin apresentou aos conselheiros a proposta para a filiação, em que a Ponte iria receber 3 milhões de reais assim que assinasse, além de uma cota entre 60 e 80 milhões de reais por temporada. Durante a reunião, o Eberlin também anunciou um importante acordo feito pela diretoria com 2 ex-atletas da Macaca. Notificada na última semana, a Ponte Preta sofreu um novo transfer ban, dessa vez por conta de dívidas de gestões passadas com o volante André Castro e o lateral esquerdo Danilo Barcelos, que giravam em torno de 270 mil reais. E restando 2 semanas para o início da janela de transferências, a Ponte, que já havia sido impedida de contratar jogadores no mata-mata da Série A2 pelo mesmo motivo, tratou de negociar as dívidas com os ex-jogadores. Com acerto de contas com André Castro e Barcelos, a Macaca agora segue livre para contratar novos jogadores a partir da abertura do mercado de transferências no dia 3 de julho. E dentro das 4 linhas, a equipe alvinegra realizou um jogo-treino também na sexta-feira contra o Primavera. Dudu e o Everton marcaram os gols do empate por 2-2 contra a equipe do Primavera. Com 2 dias de descanso, a Macaca agora volta à preparação para o duelo contra o Atlético Goianiense. Sem poder contar com o Fábio Sanches expulso contra o Sport, a Macaca utiliza esses próximos dias para recuperar o máximo de atletas para o duelo contra o Dragão. Pela 13ª rodada da Série B, as 2 equipes se enfrentam nesta sexta-feira, às 7 horas, no Antônio Ascioli. Exatamente. A Ponte joga fora de casa, né, contra o Atlético Goianiense. Tempo importante para a recuperação. Não tenho aqui a informação, até porque ainda falta uma semana. Quais são os jogadores que conseguiram aí se recuperar, né? Aí jogadores importantes. Casos, por exemplo, do Matheus Jesus, tá certo que não vinha bem, mas é um jogador importante. Também o Gé, estava também contundido, né? Problema lombar, dores lombares. Fraga. O Fraga já está treinando, esse já está recuperado e provavelmente estará disponível. Luiz Felipe. Mesmo por banco de reservas. E esse é o caso mais emblemático, né? Porque o Luiz Felipe, titular absoluto. E aí, com a contusão dele, quem está jogando é o Mailton. Não. Contra o Sport jogou o Everton. O Everton entrou porque o Mailton se machucou. Também. 2 partidas. Uma inteira e outra quase inteira. E entrou bem. Inclusive o gol da Ponte contra o Sport Recife. Surpreendentemente bem. Belíssimo cruzamento do Everton, que o Pablo Diego complementou para as redes. Tinha 3 laterais. Tem um agora. Tem aí não tem reserva. Tem um. A tendência agora com essa parada é de recuperar o povo, né, Batista? Pelo menos um deles. Ou o Mailton ou o Luiz Felipe estarão à disposição e aí o treinador da Ponte, né? Vai ter que, Felipe Moreira, jovem treinador da Ponte, vai ter que definir. Mas eu acho que pela partida que fez o Everton contra o Sport, que ele deve começar jogando. Eu até tinha alguma restrição, viu, Batista? Mas contra o Sport ele foi muito bem. E vou dizer para você, se contunde o Everton e os outros 2, Mailton e Luiz Felipe, não ficam à disposição, continuarem aí no DM, você sabe quem que brinca por ali na emergência? Leonaldi. E não compromete. Até porque a Ponte tem um volante sobrando, né? Aliás, 2. Com o retorno do Fraga. Não, tem 3 volantes sobrando. Porque o time do Eberlin tem quase 32 volantes. Mais ou menos. Ele mesmo sabe disso. Ele fala, se eu pudesse eu montava com 11 volantes. Ó, a Ponte tem Amaral, Leonaldi, Júnior Tavares, agora voltando o Fraga. Júnior Tavares é lateral esquerdo. Não, mas jogou sempre na Ponte, 90% das vezes em que apareceu, como um volante que faz aquela dobra ali pelo lado esquerdo. Aí tem o Felipinho, também que é volante. Contundido também. Mas o Felipinho acho que está em ordem, hein? Felipinho vai estar à disposição. A condição do Felipinho, pela informação que eu recebi, é leve. Então, claro que dentro de um panorama desse daí,
com essa quantidade de volantes, a Ponte joga com 2 ou 3. Quando joga tem o Matheus Jesus, que é volante também. A gente sonha em ver o Matheus Jesus sendo o Elvis um pouco mais alto, né? mais corpo, mais mobilidade. Mas ele é volante, ele rende mais vindo de trás. Ele é um segundo volante clássico, que vem de trás com a bola, armando, olhando o campo adversário de frente. Não pode haver o equívoco de achar que o Matheus Jesus vai ser falso 9, gente. De costas, tal, até virar, não dá. Mas ele vindo de trás, ele é um segundo volante clássico. Então a Ponte tem 6 ou 7 volantes. E isso nos abre essa especulação de que numa eventualidade o Leonaldo vai ali pela direita e dá conta do recado com certeza. E não vai faltar gente no meio, porque tem opções. Eu vou continuar com aquela tese até que ele próprio me contrarie. Se eu sou o Felipe, eu dou um tempinho no Matheus Jesus. Dou um tempinho nele, coloca a molecada para jogar. Agora que está voltando o Fraga, ainda mais. Dá um tempinho, sabe? Acredita um pouco mais no Ramon Carvalho, apesar dele não ter ido bem no último jogo. Não falei de Ramon Carvalho, 7. Tem Fraga, tem Filipinho, tem Amaral, tem Leonaldo. Ramon Carvalho. Dá um tempinho, dá um descanso para ele pôr a cabeça no lugar. Aquele time que jogou contra o Sport. Bom, vô. No primeiro tempo, né? Depois, com 10, Fábio Sanches foi expulso, aí ficou difícil. Dá até para considerar o time titular novo da Ponte. Mas foi uma das melhores partidas da Ponte na competição. Foi falado aí na nossa matéria. Sem Gé, sem Matheus Jesus. Sem Luiz Felipe. Sem Luiz Felipe. Sem Amaral. Sem Elvis. Não, Elvis jogou. Não, Elvis jogou. Sem Amaral. Mas Amaral entrou depois. Entrou depois. Então é o seguinte. Tem que mexer o doce. Os caras não estão rendendo, Tigrão. Tem que trocar, tem que fazer virar. Dar um tempinho. Ninguém está abrindo mão dos caras. Não é isso que nós estamos falando aqui. Não. Dá um tempo até para mexer com o grupo. Na semana. Você ganha esses que estão jogando menos. E recupera o cara que recupera e aumenta a competitividade. Foi isso que eu quis dizer, Tigrão. Na semana que antecedeu o jogo com o Sport, Batista falou sobre isso, eu falei sobre isso e você falou sobre isso. Cara, se for para fazer tudo igual, não está dando certo. Vai escalar igualzinho de novo. Aí eu não sei, um foi contusão, o outro foi um encravado, o outro foi caspa. O importante é que mudou. Mas a Ponte veio com 4 alterações. Independentemente dos motivos, o importante é que mudou. Eu estava chegando. Deu certo. Eu estava chegando. Mas não ganhou o jogo. Não ganhou por causa da expulsão. Eu estava chegando no estádio, né? No domingo já retrasado, né? Chegando para fazer o jogo e tal, e lógico, antenado em tudo que está acontecendo, aplicativo, fone de ouvido, né? Transformador na escola, levo tudo. E aí o Catarino já entrou e falou, tá definido, hein, Edu? Até um pouco antes, eu esperava a escalação para 10 horas, ele deu a escalação às 9h50 da manhã. Com 4 alterações. Falei, opa! Aí me encontrei com o Norimite Iga. Norimite Iga estava ali naquela resenha que ele fica, onde o Iga chega, vem todo mundo, porque o Iga é um ser humano iluminado, né? Todo mundo gosta do Iga, quer conversar com o Iga, quer bater papo. E o Iga veio subindo ali para chegar nas cabines, a pé, estacionei o carro um pouco abaixo. E aí o Iga saiu da roda, gentilmente veio me cumprimentar e falou, o que você acha? Eu falei, mexeu aqui, 4 alterações. Como? 4? Até o Iga ficou surpreso, que é um cara muito bem informado. E aí eu falei, bom, pelo menos mexeu. Ótimo. E eu só queria, Batista, encerramento já desse bloco da Ponte, de falar sobre o Transferban. Eu falei agora há pouco na Rádio Bandeirantes, no nossa área, o seguinte, não dá para conviver com essa situação. Não dá. A Ponte tem que tomar uma medida maior. Atenção, Conselho Deliberativo, atenção, presidente Marco Antônio Eberlin, tem que tomar uma medida de resolução plena, que dê um fôlego. Não dá, eu fiz uma comparação aqui com aqueles equilibristas de prato do circo. 6 ou 7 varetas, os pratos rodando, tá caindo 2 ali, o cara sai correndo, é até um número lindo, é muita habilidade aquilo, muito reflexo. Tá caindo 2, vai lá, dá uma virada legal na vareta, o prato, pum, equilibra de novo, ele olha do lado, tem mais 3 caindo. Não dá para trabalhar desse jeito, não tem condições. Tem que se pensar na SAF,
tem que se pensar numa parceria grande, tem que se pensar num aporte financeiro grande, porque uma hora a casa vai cair para valer. Vem uma penhora aí com já execução, vai perder patrimônio, vai chegar um momento que não vai conseguir realmente inscrever ninguém. São muitos processos. Não são 2 que a Ponte resolveu agora. Resolveu 2 pratos, mas tem mais 5 rodando. Você põe aqueles 5 para rodar, ficam mais 3 caindo. E não vai ter fim isso daí. A Ponte tem que ter uma solução no bojo de uma decisão judicial, fazer um acordo coletivo e parar de correr tantos riscos. Está andando, Batista, na corda bamba em dia de vento, em cima do fio, se equilibrando. Não pode. Um clube do porte da Ponte. E também não aceito que é dívida de administrações passadas. Também não aceito. O clube é o mesmo. O clube é o mesmo. E ninguém assumiu o clube, nenhuma crítica pessoal ao Marco Antônio Eberlin, mas todos que lá estão sabiam. Ninguém assumiu o clube enganado, achando que estava tudo em ordem. Estava tudo em desordem. Então tem que apresentar alternativas. Cadê os parceiros financeiros que em campanha foram prometidos? Desse jeito não dá para tocar, é lamentável.